Oi, gente, tá começando o EARCcast, a temporada especial de aniversário. Vamos comemorar 2 anos de EARCcast. Já passamos aí de 53 mil inscritos em apenas 2 anos. E quase, eu acredito que a gente já bateu aí 100 episódios. Tô muito feliz. 2024 é um ano para ser comemorado assim, de forma muito intensa mesmo. Muitos projetos foram lançados. Acabamos de chegar de São Paulo com o lançamento do EARCmind, o primeiro mastermind para arquitetos e designers do Brasil. Orgulho, e 2025 faremos outros vários, com vários profissionais que querem compartilhar, já chegaram no nível de carreira que podem compartilhar seus segredos e têm vontade, né, de compartilhar seus segredos. E, lógico, essa temporada vai ser toda especial, convidados super especiais que já passaram aqui no EARCcast, mas que tem muita história para contar. Então vamos lá, mas antes, lógico, o EARCcast é um oferecimento. Ventura Casa, Versato Acabamentos, Sono Automação, Paoli Tecnologia para a Cozinha, Casulo Guarda Tudo. Mas antes, né, gente, lógico, para não perder o costume, vamos dar like, compartilhar, agora rumo aos 60 mil. Chegar nesses 60 mil inscritos aí, no máximo até final de janeiro. E lógico, agora a gente vai começar, então vamos lá. Todos os episódios foram divididos em temas. O primeiro tema é o papel do conhecimento e da criatividade na consolidação de uma carreira de referência na arquitetura. E, lógico, eu teria que convidar 2 profissionais que são referência. Muito prazer em recebê-lo novamente, Vitor Tomé. Obrigado, é um prazer estar aqui, gente. Daiane aí sempre na vanguarda aí do podcast de super conteúdo. Eu falo para ela que é um prazer estar aqui e poder contar um pouquinho da nossa história, do nosso trabalho, do dia a dia aí. Exatamente. Obrigado. E fala mesmo, me manda direct, dá feedback, eu falo, me dá mais feedback, adoro. E vejo os conteúdos mesmo. Adoro. Me deem esses feedbacks. O tanto que é enriquecedor isso, né? Claro. E do outro lado aqui, não menos importante, Marcos, muito bem-vindo novamente. Obrigado, a gente agradece. Isso é muito bom falar sobre arquitetura pra galera, né? Porque hoje em dia é muito difícil a gente discutir sobre arquitetura. Muito se vê arquitetura, você tá sendo atingido por arquitetura no Instagram, Pinterest, todo TikTok, hoje tá muito também. Você acaba vendo arquitetura o tempo inteiro, mas pouco se discute. Eu acho que parte importantíssima da arquitetura é a discussão sobre ela. É um pouco do que a gente vai fazer hoje, a Daiane tá dando essa oportunidade, vai ser perfeito, cara, muito bom. É isso aí, gente. Ambos têm em comum essa paixão pelos grandes nomes da arquitetura a nível nacional, mundial, internacional. E acaba que o Marcos também me ajudou muito esse ano. Eu queria ter uma visão mais técnica, perguntas mais técnicas para fazer no EARCcast pelo Brasil, com a FGMF, Super Limão. Super me ajudou. Bom, vamos começando a falar da nossa cidade mesmo. Quanto Goiânia, assim, os olhos do Brasil, né, estão para Goiânia. Ninguém melhor que você, Vitor. O Vitor, ele é empresário, um dos donos da City, uma das principais construtoras voltada ao alto padrão de Goiás. Já vai expandir em Goiás? Não, só aqui em Goiânia a princípio mesmo. Tá bom. Conta pra gente, como que você vê esse momento em Goiânia, arquitetura, o quanto foi valorizado o metro quadrado esse ano? Conta pra gente, assim, tudo. Um pouquinho. Então, gente, só para quem não me conhece, né, o nosso escritório tem 18 anos já. Eu tenho 18 anos de carreira. A gente tem hoje 47 pessoas no escritório. Então, assim, a VT Arquitetura, que leva meu nome, né, Vitor Tomé Arquitetura. E aí, a gente, por eu ser sócio também da City, que é uma City incorporadora e consultora, a gente faz todos os projetos técnicos que são para a consultora, e acaba que a gente fez algumas regionalizações de projetos. Então, o porquê dela tá falando o tanto que ficou na global essa conversa assim, de Goiânia, o que está sendo feito em Goiânia. Porque a gente trouxe o Estúdio Pininfarina, que é um estúdio de 90 anos, que desenhou várias Ferraris, estúdio italiano. Então, imagina trabalhar com um estúdio, assim, tudo em inglês, contratos em inglês, uma super complexidade. E a gente fez essa regionalização do projeto, isso dá um destaque muito grande para nossa cidade.
trouxemos também o estúdio Arthur Casas, que o prédio já está pronto, que é o Epic no Vaca Brava. E também a gente fez a regionalização, projetos executivos desse projeto. Então acaba que através da CIT a gente conseguiu conectar com esses escritórios, esses mega escritórios, assim, que a gente fala assim, grandes estúdios, e querendo ou não, isso a cidade vira um destaque, porque assim, trazer esses grandes nomes, são nomes que são trabalhados só em São Paulo, em grandes centros, né? E conseguir trazer aqui para o Goiânia também, como Alex Hanazaki, Fernanda Marques, Patrícia Anastasiades, Triptych. Então, e o prazer que foi para nós, do nosso escritório, ter o contato com esses escritórios, assim, de desenvolver os projetos na parte executiva, ou pequenas trocas mesmo, porque tem uns também que fazem toda a parte de projeto. Então, eu acho que foi muito engrandecedor e é claro que vem um destaque muito grande para nossa cidade. E um mercado pujante, a gente vê grandes obras, a gente vê que está sendo um grande destaque. Mas é só para dar um dado para vocês, Goiânia é o terceiro maior mercado imobiliário do Brasil, do médio e alto padrão. Então, assim, só está atrás de São Paulo e Rio de Janeiro. Então, assim, é impressionante. Por quê? Porque nós atendemos a nossa cidade, para quem mora aqui entende, que tem muita gente de fora. Então, a gente, por exemplo, a City vende para mais de 70 cidades do Brasil. Por quê? Porque tem muita gente do centro-norte do país, a gente referências hospitalares, virou um hub assim, de conexão do centro-oeste. Então, acaba que Goiânia virou um destaque. Então, para nós é uma maravilha, porque isso tem um desenvolvimento da arquitetura e tudo. A gente vê que mudou o nível. Eu achei que está muito bacana. Com certeza. E mudou o nível com os empreendimentos, com os arquitetos. O que você acha? Você tem, já são quantos anos já no... Tá, agora vamos dar o nosso. Eu sou sócio também, o escritório eu, né, Marcos Lafitte, junto com a Vivian, que é minha esposa. A gente tem um escritório que é um mini boutique de escritório, né? Um escritório que a gente faz um atendimento mais na região e mais otimizado, assim, mas pensar na casa, né, na residência. E isso que o Vitor falou é muito interessante, porque o que eu vejo, assim, do nosso lado? Cara, tem um hiato, quando a gente fala de mercado goiano, assim, a gente tem grandes obras de grandes arquitetos aqui, mas no passado. Você tem caso da Davi Libeskind, você tem Paulo Mendes da Rocha, só que você tem Cláudio Libeskind, que é o filho do Davi Libeskind, que já fez projetos aqui em Goiânia, então são grandes arquitetos, mas que atuaram aqui no passado. Então a gente parece que ficou um tempo, né, um hiato, assim, sem ter vindo grandes escritórios. A City veio trazendo esses grandes escritórios para cá. Então, pra gente, assim, o que é o comum, o escritório comum de Goiânia percebe disso? Pra gente é muito interessante, cara. Porque o nosso consumidor, a pessoa que está consumindo a arquitetura, ela começa a ver as referências. A gente quebra um paradigma goiano de arquitetura, né, trazendo esse pessoal para fora, e isso dá uma liberdade maior pra gente de inserir novos itens. Esse dia pra trás eu estava conversando com um cliente e foi super interessante, que ele falou assim, nossa, cara, quero que minha casa tenha tecnologia, e começou a me apresentar algumas coisas que eu conheço há anos. Aí na hora eu fiquei meio parado assim, eu comecei a pensar, falei, pô, cara, que legal. Agora essa pessoa, ela tá tendo acesso a uma coisa que eu sempre vi, então daqui pra frente, esses prédios, né, essa diferença do que o cliente recebia e a gente tá começando a encurtar. Isso é muito bom, porque dá uma possibilidade de a gente ser muito mais criativo, de trazer coisas novas e fazer uma arquitetura diferente, que é o que a Goiânia precisa, sabe? Da gente quebrar aquela ideia convencional e começar a trazer arquitetura boa. Isso pra gente é excepcional, cara. E por isso que eu, inclusive, convidei vocês dois, justamente por conta disso, assim, eu te conheço no tempo que eu tô no mercado, há 18 anos, e você sempre teve esse pensamento, assim, de além do... o quanto vocês estudam, tem essa vontade. E eu acho que é até bacana vocês passarem isso para os ouvintes, tem vários novos profissionais. Eu lembro do seu podcast, você assim, indignado, e é uma indignação minha assim também, dos estagiários que não querem... Você chegou a fazer estágio de graça para aprender ali com os nomes que você queria. Então, assim, isso marcou e eu acho que tem que ser repetido. Isso daí a gente conversou há 2 anos atrás e eu vejo isso diariamente, assim. Então, por exemplo, quando eu fui... eu não tenho essa bagagem técnica, né, para fazer perguntas para os profissionais e tal. Eu entro muito mais na parte de negócios, empreendedorismo, lifestyle. E daí eu falei, gente, para quem que eu vou perguntar? E nisso eu fiz as minhas pesquisas, tá lá o Marcos. Eu pensei, gente, é o Marcos. E ele me deu, então assim, vocês, o que tinha que ser regra, ainda é exceção. É o que você acabou de falar, mais do mesmo, é o que a gente vê, infelizmente, e eu acho que a gente tinha que mudar isso também, né? Não, muito legal. Eu acho assim, tem duas, igual ele falou, tem um estúdio e um escritório corporativo, né? Porque também é interessante ter essa visão
como negócio, porque o meu escritório no começo era um estúdio, tipo assim, a gente fazia coisas assim, atendia pessoa física, era assim, junto com o cliente, e pessoa física você tá ali, o cara quer, vamos trocar ideias, Você é um traz conjunto o cara pra dentro do escritório. É em conjunto, né? É muito gostoso, eu falo que eu tenho saudades dessa época de escritório com atender cliente pessoa física, que eu acho que é muita visão conjunta ali do arquiteto, conseguindo observar o que o cliente faz, e a gente conhece o cliente, fazem amigos, é uma delícia. Eu acho que assim, é uma parte que hoje a gente não tem, mas que foi muito legal. Assim, eu acho que assim, me dá saudades dessa época, mas eu falo, a gente optou por outra coisa, porque já que o escritório cresceu, a gente optou em ser corporativo e ter essa visão de negócio. Então, o que esse negócio do estagiário, assim, que a gente falou, é uma coisa muito engraçada. Por que eu quero falar disso de negócio? Porque eu sempre fui, assim, eu vim de uma geração, que eu vou fazer 40 anos agora, eu vim de uma geração que era assim, gente, mãe e pai falou que é pra fazer, acabou, não tem questionamento. Então, isso veio da minha vida inteira. E trabalho na minha família foi uma coisa que foi meio que assim, eu nunca tinha visto meu pai e a mãe sem trabalhar, então é uma coisa que vem do meu DNA. Então, eu acho que assim, hoje, a nova geração que veio agora, ela é uma geração diferente. Então, assim, eu falo assim, eu tive que me adaptar a ser o novo gestor. Porque se eu não me adaptasse às novas regras de mercado, não tinha gente para trabalhar. Então, o que eu... Assim, é claro que eu falei para ela que eu concordo totalmente. Assim, eu sentia falta de pessoas, assim, com vontade de trabalhar. Aquela coisa assim, eu quero fazer diferença, vou trabalhar de graça. Porque eu fiz isso há 20 anos atrás. Só que hoje o mundo mudou. Então, assim, o comportamento dessa juventude mudou. E é claro que eu tive que me adaptar. Antigamente, meu escritório era assim, 8 às 18, 2 às 6. Era muito assim, fixo. Agora não, tem horário flexível. Tem a parte home office, uma coisa ou outra. Então, aí você fala assim, Vitor, mas por que você se aderiu? Porque a gente tem que aderir, a gente tem que adaptar o que é a realidade atual. Porque senão a gente não consegue boas mãos de obra, porque a gente tem uma equipe muito boa, graças a Deus a gente conseguiu formar boas pessoas lá, a gente consegue, tem muito treinamento e tudo mais, mas a gente consegue ter bons arquitetos. E para isso a gente tem que dar uma certa flexibilidade, que é uma outra geração de mentes. Sim. Que é um pessoal que quer trabalhar, mas quer ter o prazer mais curto, quer também curtir o final de semana, não quer só trabalhar, entendeu? Então, assim, a gente também tem que ter um pouco dessa visão. Então, ser empreendedor nessa área hoje, ainda mais na área de arquitetura, que tem, eu falo que arquitetura, de marketing, propaganda, essas coisas que estão muito humanas, né, que tem a questão da arte, né? Então, se a gente não adaptar, a gente não tem pessoas boas do nosso lado. Então, assim, eu tive que adaptar. Então, eu falo assim, é uma nova forma de trabalhar. E agora, até vou falar assim para vocês, agora em 2 semanas, nós recebemos o selo de GPTW, que é do Great Place to Work. Parabéns, que foi a primeira vez que a gente conseguiu, assim, eu falei para ele que foi meu presente de aniversário, de 40 anos. Que foi uma maravilha, porque a gente ficou assim, tem 2 anos nós estamos trabalhando nisso, na mudança de cultura e tudo. Mas por que eu tô falando disso? Porque a gente tem que cuidar das pessoas hoje no nosso ambiente de trabalho. Não tem jeito, a gente tem que ouvir, tem que cuidar. E é claro que eu não deixo de ser firme, eu não deixo de ser, de a gente ter uma cobrança séria no nosso escritório, mas a gente ouve também as necessidades das pessoas para a gente ter uma equipe bacana. Bacana. Uma coisa legal que ele comentou dessa nova geração, né, nesse novo período de trabalho que a gente está vivendo agora, isso eu vejo muito essa possibilidade de a gente conseguir atingir várias pessoas em horários diferentes, trabalhos em casa, trabalho no escritório, com gestão mesmo. Né? Lá no escritório a gente implementa sempre um processo de validações e de experiência do usuário. Que é onde a gente entende um pouco a experiência do cara dentro do escritório, que é aquilo que você falou, do cara estar junto, desenvolvendo projetos junto com você, mas criando etapas de validações. Isso tudo é muito complicado, por quê? Quando você forma arquiteto, cara, você vem você estuda na faculdade referências arquitetônicas. Quem são os grandes nomes da arquitetura e quem são os grandes desenhistas, né? Quais são os conceitos atrás disso? Eu lembro da gente brincar e falar que o Niemeyer escrevia primeiro o projeto para depois fazer. Então, isso era muito lindo, assim. Só que quando a gente vem pro real mesmo, assim, não adianta você só ser criativo, cara. Você tem que criar procedimento. Até agora, sim, isso é mais importante do que nunca, porque senão você não consegue atingir esse cara que formou agora. É exatamente a questão que você falou de negócios. É o que o EARC é o tema principal hoje. De toda a plataforma EARC, realmente mostrar... A gente fala um pouco assim, tipo, sair um pouco da zona de artista. Sim. E realmente se ver como empresário também. Não que tenha que sair totalmente e tal, porque realmente vocês são artistas. Mas esse profissional tem que entender que ele também é empreendedor, ele é empresário, ele vai ter que cuidar da gestão, ele vai ter que vender.
E eu acho, assim, você falando que a gente tem que se adaptar e tal, isso daí é, assim, acho que talvez ninguém se adaptou mais do que eu, né? Eu venho literalmente do impresso, revista de casa, TV, a nova TV é o YouTube hoje, sim, né? Concordo, se eu não tivesse me adaptado, eu não estaria, eu estaria fora do mercado. Mas ainda a instituição, escola, faculdade, não evolui, né? Isso é uma coisa, assim, que assim, acho que todo mundo, né, fica frustrado, assim, por conta disso, porque a gente vê gerações novas com essa capacidade, mas saindo da faculdade da mesma forma que vocês falam, sair da faculdade sem aprender sobre gestão, sobre marketing, como que eu vou vender. Cara, não tem noção de nada, né? Isso aí é uma oportunidade para a ARC, é onde a gente entra. Mas eu acho que conhecimento. Eu acho que é um papel de pós-graduação também. Eu penso muito isso, cara. A arquitetura é uma gama de trabalhos que você aprende. Eu acho que essa parte de gestão ela tem que vir como uma matéria optativa / pós. Porque entra na parte de administrativo mesmo, sabe? Do cara entrar. Porque aí você consegue dar a possibilidade do cara trabalhar em casa. Porque você consegue monitorar a eficiência desse cara. Então isso é muito importante. Só que eu acho que implementar isso dentro da arquitetura, eu acho que uma coisa que falta, às vezes, é você criar o ponto de interrogação na cabeça do cara. Sabe? Dentro do processo acadêmico, você começar a falar de gestão, você começar a falar dessa etapa muito importante de ser empreendedor, para começar a botar ali um pontinho na cabeça do cara. Pô, peraí. Não é só eu ser bom arquiteto, que a gente estava comentando ali. Não adianta só eu ser bom arquiteto, eu tenho que ser bom gestor também, para eu conseguir dar eficiência pro meu escritório e ele sobreviver. Acho que é um pouco disso. Isso é muito importante, que a gente fala, eu falo muito isso, que quando a gente cobra eficiência lá no escritório, eu falo, gente, isso aqui não pode ser um peso. Por que não pode ser um peso? Porque a gente tem que ser competitivo. O que é ser competitivo? O nosso preço de projeto, ele reflete a nossa competitividade. Porque assim, o mercado, a gente tem que... Vamos lá, assim, até falar um pouco de mercado, que é uma coisa interessante. O metro quadrado de Goiânia é tanto. Então, esse tanto de metro quadrado de Goiânia, ele paga tanto de projeto. Então, se eu não conseguir estar dentro desse tanto de projeto que o mercado paga, eu estou fora do mercado. Então, eu falo para minha equipe o seguinte, gente, não é que eu estou falando para vocês serem mais eficientes, dando treinamento, a gente está acompanhando tudo, a gente tem algum software de acompanhamento, tá bem legal, que eu até falei para vocês aqui anteriormente que a gente está com o diretor de operações, que entrou agora tem 6 meses. A gente fez uma estrutura assim, corporativa mesmo, então assim, temos treinamento, cultura organizacional e tudo, fizemos um investimento, a gente mudou de escritório, tem um espaço maior e tudo, tem uma copa para fazer treinamentos, por exemplo, treinamento de layout, treinamento de esquadria, treinamento de várias coisas. Mas por quê? Que a gente treinando as pessoas, elas ficam melhores, então a gente ganha eficiência em questão de retrabalho, de não errar tanto, porque acaba que são arquitetos ali, gente. A gente é protótipo, eu falo isso, não é igual o projeto. Cada projeto é um, então a gente tem que dar uma visão para os arquitetos conseguirem dar conta dos projetos. E treinamento. E assim, essa questão da eficiência não é assim, é só cobrar para eu ser melhor. É para a gente conseguir estar competitivo. Então essa é uma visão interessante, porque assim, não adianta eu querer cobrar 500 mil reais um projeto que no mercado inteiro paga 100. Sim. Eu estou fora do mercado. Uhum. Então assim, claro que existe grifes, eu acho que a gente também sabe que o mercado aceita algumas valorizações a mais por conta de uma marca e tudo, só que não tem que estar dentro do que o mercado paga. Tudo é mercado. Eu falo assim, o mercado, ele dita as regras. Então a gente tem que estar muito nisso, atento a isso. E com certeza eu acho que Goiânia, o nível é outro hoje. Eu vejo assim, arquitetos fazendo coisas maravilhosas, tanto em pessoas, atendendo pessoa física quanto jurídica e tal, corporativo. Vi que a arquitetura melhorou muito, a gente vê assim, que mudou muito. Eu acho que também as referências, né, de mídias sociais e tudo. E a valorização do lar, de tudo, que a gente vem ainda nós estamos ainda numa onda do pós-pandemia, né? Então, assim, que a gente está vivendo uma onda de supervalorização do que é bom para nós, para o bem-estar, né? Eu acho que uma questão, assim, também muito... que isso é muito forte, assim, há pouco tempo, é toda essa conectividade. Por exemplo, assim, vocês que estão expondo ali, você está aqui na internet... Você está concorrendo com o Isaiah Weinfeld, com o Arthur Casas, tranquilamente, vocês concordam comigo? Independente, assim, do peso da marca. Por exemplo, a gente que acabou o ArcMind agora, né? A imersão e o foco foi total em captação de clientes nacionais e internacionais. O Leandro afirma, e é fato, eles estão em 21 países, que o pessoal valoriza muito a arquitetura brasileira. Então, assim, por que essas pessoas não contrataram outros nomes muito mais experientes, com muito mais, né, branding, vamos dizer assim? Porque hoje está tudo conectado. Sim. Então, o que você falou sobre a questão de preço, de estar conectado em tudo, não é só
não é mais Goiânia, né? É o mundo, assim. A internet, ela te dá acesso. Ela democratizou o acesso. Isso é importantíssimo falar, cara. Sim. Porque uma coisa, assim, você mencionou uma coisa que é muito bacana, cara. Eu conversando com minha mãe. Minha mãe é totalmente leiga de arquitetura. Pra minha mãe, ela não sabe quem é Kogan, não sabe quem é ninguém, assim. Então pra ela eu tô no mesmo patamar dessa galera. E é muito legal. Tá, minha mãe, mas é muito legal ver isso, porque na hora que você para pra pensar, cara, pra quem é um leigo, ele é minha mãe. Ele tá vendo meu Instagram, ele tá vendo o Instagram do cara. Se ele gostar do que eu faço, se ele perceber que tem uma proximidade com o que eu faço, eu sou concorrente desse cara. Mas é isso. Pede a proposta. Exatamente isso. Cara, Se tiver conexão, né, vai embora. A gente, nessa etapa a gente sempre comenta muito no escritório. Cara, o cara quando ele contrata a gente, ele contrata por uma aproximação. Um cliente, principalmente a gente que é mais pessoa física, ele quase contrata um amigo. Porque é um processo de desenvolvimento do projeto, é um amadurecimento conjunto daquele projeto. Então, eu falo muito assim, hoje a criatividade ela é mútua. Eu venho com as minhas referências de 1 milhão de caras que eu gosto, que sempre estudei, que sempre leio, e o cara vem com as referências do dia a dia dele, que é a praticidade do jeito que ele vive. Então a gente junto, une as criatividades e cria essa experiência que vai transformar num projeto. Então todo mundo sabe do porquê das coisas. E isso ocorreu porque lá atrás o cara percebeu, via Instagram, via um amigo que teve proximidade. Isso é muito legal porque nesses grandes escritórios, às vezes o cara não tem nem oportunidade de ter essa proximidade. Já ouvi assim, muita gente fala, pô, eu contratei o cara, mas nem viu o cara. Então é complicado. Eu falo que essa nova geração, nunca uma geração teve tanta oportunidade quanto essa. Concordo. Porque, por exemplo, eles saem da faculdade, se o cara é criativo e tal... Na nossa época, tinha que fazer o quê, né? A gente tinha revista. Uma casa cor. Tinha revista, fazia ali no máximo 3 páginas. As pessoas geralmente eram pouquíssimos arquitetos, pegavam 7 páginas e tal. Caro, tudo. Hoje, a gente tem fotos ultra realistas, então o cara pode fingir sim que ele fez aquele projeto, tá tudo certo, porque no marketing até você conseguir não dá pra fingir a vida inteira, mas alguém tem que começar. Ele saiu da faculdade, se ele não tem um networking e tal, ele tem que começar, e tem essa estratégia. Então eu falo assim, que nunca uma geração teve tantas oportunidades como essa, né? E é uma discussão bacana que você falou, assim, a partir do momento que ele fez a maquete e a arquitetura. Peter Eisman falava isso, anos 80 ali, ele comentava muito quando ele fez o estudo das casas dele, que ele fez o estudo, acho que são 11 casas, salvo engano. Ele falava, a partir do momento que eu pensei e desenhei a arquitetura. Então não necessariamente é edificado. Precisa de executar, né? Concordo. Se você já sonhou e já fez um 3D bacana ali, isso que eu falo eu dou palestra nas faculdades, eu falo, gente, vocês têm um mundo. Hoje vocês podem visitar qualquer lugar do mundo, você entra no Google. Exatamente. Antigamente a gente assim, o cara que viajou, ele estava na minha frente, hoje não está. Você consegue andar na cidade, gente, no Google, de graça. Então eu falo assim, a gente tem muita oportunidade, sim. E é claro que aumenta a concorrência. Então a gente tem que ser bom. Exatamente. E todas essas estratégias de negócios que você está falando, que você está implantando agora no escritório, né? Que você falou, para ter mais tempo ali de criar, de estar na linha de frente e tal. Se eles conseguirem enxergar esse processo já desde o início, ganharão aí no mínimo uns 10, 15 anos. Nossa, ganha mesmo. Não, o que a gente estava falando antes, né? Que é interessante, porque agora eu coloquei um diretor na minha empresa, um operacional, então acabou que eu saí um pouco da parte que eu achava chata, que é a parte de gestão, que eu sempre... a parte de gestão, até depois complementar outra coisa. Que aí eu fiquei na parte criativa e vendo de outro ângulo. Então, quando você começa a ver de outro ângulo, você vê oportunidades. Então, eu acho assim, é importante a gente saber até onde que a gente dá conta de fazer, porque também não dá pra gente abraçar o mundo. Então, assim, eu falo assim, eu sempre fui muito workaholic, de trabalhar muito, durante quase 20 anos, né? Mas assim, teve esse momento, que chegou um momento que eu consegui ter uma equipe mais estruturada e consegui respirar um pouco. E isso me deu outra visão. E uma visão bem diferente. Eu acho que a gente vendo de fora, a gente consegue enxergar várias oportunidades de melhoria, que a gente na operação, a gente é engolido pela operação. Sim. A gente estava falando disso. E é muito importante ter essa visão, pra gente não ficar assim, não ser engolido pela operação. Hoje o escritório projeta unicamente para a City. Em Goiânia, a gente faz para a City e parte técnica para a OM também, com a incorporadora. Que foi parceira da City, agora está com carreira solo. Tem uma incorporadora que está atuando sozinha também. E aí, a gente estava com vontade agora da gente fazer uma divulgação mais do que a gente já fez, porque a gente ficou tão focado em só fazer, que a gente nem mostrou o que a gente já fez. Entendi. Então, assim, a gente pensar assim, eu estava fazendo conta, a gente já fez mais de 1 milhão de metros quadrados construídos de prédio. Então, assim, mais de 100 projetos de apartamentos. Então, assim, esses números, fala assim, gente, é muito trabalho. Então, assim, a gente precisa de divulgar. Então, a gente agora está fazendo um trabalho de marketing para a gente poder
estar mais assim, informado do que a gente faz. Eu acho que a gente ficou assim, muito assim, trabalhando de portas fechadas. E eu acho que está na hora da gente mostrar um pouco do nosso trabalho. Assim, não é assim, Vitor, qual que é o desafio? O desafio é assim, talvez ter projetos fora, alguns projetos fora também, já que a gente é especializado em mercado imobiliário, a gente focou. A gente não pega pessoa física nem casa, essas coisas são menores, mas não por conta de não querer, mas porque está focado, a equipe é mais corporativa mesmo. Mas a vontade nossa é pegar alguns projetos fora para a gente ficar, igual assim, a internet não nos nacionaliza e globaliza, a gente acha que a gente tem que sair também daqui. E é claro que Goiânia tem seus limites de arquitetura por conta do custo do metro quadrado. A gente assim, de repente eu deixo de fazer uma fachada com os elementos, algumas coisas, por conta do preço que tem que ser vendido. Então, se eu de repente conseguisse fazer um projeto de São Paulo com metro quadrado de 50 mil reais, eu consigo fazer uma fachada diferenciada, coisa que às vezes eu não consigo fazer aqui. Apesar da gente conseguir fazer assim, a gente faz do limão a limonada aqui. Sim, que a gente consegue fazer projetos incríveis, até defendendo, pelo metro quadrado que é vendido. Então, assim, tudo é isso, né? Custo de metro quadrado. Então, a gente consegue fazer projetos muito legais, mas é claro que eu falo assim, sempre com mais recursos a gente consegue fazer coisas mais legais ainda, entendeu? Com certeza. Então, a ideia é essa. Eu também acho que vocês devem ganhar o mundo. Que tem essa problemática é muito recorrente, né? Que a gente tem custo das decisões arquitetônicas. É um livro também, que a gente começa a entender que assim, o nosso desenho ele tem um impacto em cima do produto. Acima de tudo, quando a gente fala de qualquer tipo de escala de projeto, ele é um produto. E ele tem que ser, eu falo assim, ele tem que ser um ativo vendável, cara. Independente do que é. Se é uma casinha de 180 metros quadrados ou se é um empreendimento de um VGV aí de 30 milhões. Ele tem que ser vendável. Então, as decisões ali tem que criar em cima de uma viabilidade. Isso é muito criativo. Porque a gente começa a falar muito disso. Em tudo que a gente está falando aqui até agora, parte de um princípio, criatividade. Você tem que ter criatividade para gerir. Você tem que ser criativo para comercializar e vender o seu trabalho. Você tem que ser criativo para construir também. Criatividade para fazer do limão uma limonada. Exatamente. Aí tem um fotógrafo chileno, que tem uma frase dele que eu acho muito bacana. Ele fala assim, cara, às vezes você está tão inserido dentro de um processo ali, você está fotografando, só está clicando, que você começa a criar um véu no seu rosto. Então tem hora que você tem que parar para você limpar o seu rosto e tirar o véu e começar a enxergar as coisas. Que é aquilo que eu estava mencionando. O Vitor estava mencionando isso. Às vezes você tem que sair um pouco daquela operação, né? Para você começar a ter uma operação assistida. A gente está de longe, vendo a meio visão de Deus, assim, né? Meio de drone, para entender o que está acontecendo ali, para ter criatividade suficiente para começar a enxergar oportunidades e fazer o negócio andar mesmo. Assim, até para criar os nossos desafios diários, que é fazer com que o desejo do próximo, né, sendo CPF, CNPJ, seja realizável, né? Isso você tem que ter uma criatividade gigante, cara. Mas eu acho uma coisa interessante você estar comentando aqui, pegar o gancho assim do budget, né, que assim, a verba. Eu acho que aqui a gente tem que falar, a gente tem que trazer o cliente para falar muito disso, que ainda é um assunto pouco falado, talvez aqui na nossa cidade, mas eu sei que em São Paulo, por exemplo, quando a gente contrata esses grandes escritórios de interiores ou de arquitetura, de qualquer forma, é falado qual que é a verba, qual que é o budget. Vamos falar de business, né? Vamos falar de negócios. Porque assim, eu não vou projetar uma casa surreal para o cara, sendo que a verba dele é outra. Então assim, isso tem que ser conversado. O cliente tem que entender que se ele fica assim, eu não vou falar porque se eu falar para o arquiteto que vai gastar 1 milhão, ele vai gastar 5. Isso não é um ambiente profissional. O ambiente profissional é o seguinte, minha verba é 5, vai dar 5 e pronto. Alinhar expectativas para não sair frustrado. Porque eu acho que o que eu vejo muito também, que eu vejo como, assim, a gente tem os amigos que contratam os arquitetos e tudo mais. Mas o arquiteto não me dá retorno, porque não sei o quê. Eu falei assim, gente, mas o que foi combinado? Lá atrás, não foi combinado. Então acaba assim, que a gente tem que ter, assim, eu falo que hoje a gente tem essa organização, mas eu falo assim, é uma dica que eu sempre dou. Tenha tudo muito claro, muito transparente, o que você vai fazer, o que você não vai fazer. Eu não vou na obra, para ir na obra tanto, eu atendo o telefone até tal hora, aí tudo. Então assim, ficar muito claro, eu acho que as coisas têm que ser claras. A clareza na informação e na comunicação é a coisa principal. Um bom contrato, para assegurar esse tipo de coisa. Porque assim, eu não quero que o cara fique falando numa coisa que ele não tem direito. Tudo bem, que a gente não tem como... a gente não tem como... as pessoas falam o que elas quiserem, beleza, mas eu tenho que estar certificado que naquele momento eu prestei o serviço adequado conforme deveria ser. E eu falo assim que é um longo caminho para educar esse cliente. Sim. Eu sempre, tudo que eu projeto, eu sempre penso em escala. Sim. Né? Então, assim, como eu sempre focado na arquitetura, na decoração e tal, eu fico pensando assim, gente, como que esse profissional vai conseguir escalar, sendo que o cliente, ele
acha que o arquiteto é o mestre de obras, é o psicólogo, psiquiatra, e realmente é isso. Sim. Então eu penso que a gente vai passar ainda por uma estrada ainda bem difícil, mas para começar a educar o cliente, para os arquitetos começarem a ter coragem de fazer isso que você está falando, de sentar e alinhar a expectativa, colocar em contrato, gente, eu sou humana, né? Não tem como eu estar em 1000 lugares. E isso é a experiência do usuário, é aquilo que eu tinha comentado anteriormente. Sim. Tem um negócio que é muito bacana de fazer, assim, que há um tempo a gente já implementou no escritório. O Maurício Arruda fala muito isso, assim. Ele fala, cara, você tem que saber o preço das coisas. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, eu não tenho know-how, eu não tenho projeto, eu nunca fiz marcenaria com a grande empresa, eu nunca construí com a grande construtora. Cara, vê alguém, vai no Instagram, você tem acesso, é democrático. Vai no Instagram, vê quem são os caras que estão ali, grandes. Chega no cara e fala, cara, eu sou recém-formado, não tenho experiência, me dá uma base de preço do custo da sua marcenaria, me dá uma base de preço do seu custo de metro quadrado. E traz isso pro cliente. Sim. Cara, você tem que... A primeira barreira a gente fala muito assim, você tem algumas barreiras com o cliente. Primeira barreira, contrato. Isso é uma barreira. Sim. Sabe, é complicado. Segunda barreira, budget. Cara, quanto que você quer gastar? Tá disposto, né? Exatamente. Eu vou gastar X. Beleza, com X só, esse produto que você vai receber. Eu falo muito isso. O que acontece muito no mercado goiano? Eu gosto muito de fazer comparações com carro, assim. O cara tem um preço de um carro popular e ele quer um esportivo. Uhum. Então você tem que chegar e conversar com o cara. Cara, ó, o preço, isso aqui que vai ser entregue. Porque aí um dos piores momentos da relação com o cliente é a frustração. Concordo. É o exatamente. pior momento. E os fornecedores, né? Que eu fico mais... porque assim, não existe mágica. Ainda mais hoje nós no mercado como estamos, que não existe mão de obra, né, gente? Eu falo que nós estamos vivendo um momento assim de... vai piorar, né? Um dos piores momentos de mão de obra, assim, nosso mercado de imobiliário, mercado de decoração, arquitetura e tudo. Sim. Aí eu falo, o bom, os tops, né? Vamos falar, os tops fornecedores já tem alguns problemas, imagine os ruins. Então eu falo, aí o cara, esse marceneiro. Gente, o pessoal não tem noção. O que tá virando isso? Então eu falo assim, aí depois ficam... Aí a gente tem os grupos de arquitetos, o pessoal tudo revoltado. Eu falo assim, gente... Falta de alinhamento com o cliente. Uhum. Aí o cara chega no seu escritório com um carro lá de 2 milhões de reais, você acha que o cara é multimilionário e vai rasgar dinheiro na casa. E na verdade, cada um valoriza a sua coisa. Tipo assim, o cara às vezes valoriza carro, mas não valoriza o armário. Não valoriza isso, não valoriza aquilo. Então a gente tem que saber o que você valoriza. O que você tá afim? Porque às vezes ele tá afim só dos eletrodomésticos, então vamos na loja de eletrodoméstico bacana. Não, o resto tudo você quer normal? Então vamos fazer coisa mais padrão. Porque assim, tem que ter essa conversa. Eu acho que, eu até assim, ouço alguns podcasts, é claro, né? Eu falo, te dou esses feedbacks, e a gente fala muito disso. Quando fala disso, eu falo, gente, estamos falando do que deve ser falado. Exatamente. Que é isso. Eu até ia pegar o gancho que você me deu o feedback, né, do FGMF, e a gente falou muito sobre negócios. Muito, assim, eles realmente tratam ali o negócio e eles não têm um nicho, né? Eles atuam em várias escalas isso e tal. É legal. E eu quero até aproveitar, assim, o que você achou de mais bacana nesses episódios? Que assim, um assunto que você fala, nossa, foi assim, certeiro. O que foi assim, tiro certeiro pra mim foi visitas à obra. Por quê? O meu escritório hoje, gente, a gente faz visitas à obra de 15 em 15 dias. Aí você fala assim, Vitor, estão pagando vocês para fazer isso? Não. Mas por que a gente faz isso? Nós, como arquitetos criativos, a gente inventa moda e faz detalhes diferenciados. Quem que vai executar isso? Então, a gente tem que começar a ter noção. Se você não quer ir na obra, então você não inventa nada. Porque não dá para as pessoas executarem coisas mirabolantes sem que você visite a obra e acompanhe as execuções. Então a gente começou a visitar as obras, está sendo incrível, é um projeto novo que a gente começou no escritório, tem 6 meses. A gente começa a pegar tanta coisa, a gente fala assim, gente, que bom a gente está pegando tudo com antecedência, porque aí não vai dar erro na obra. Dúvidas, um assentamento está sendo feito, detalhes, assim, a gente sabe que o fornecedor, gente, a obra, quando vai executar, o fornecedor está com pressa, o cliente está com pressa, o executor está com pressa, às vezes não senta para tirar todas as dúvidas. Então, a gente ali que tem um olhar do arquiteto, do criador da obra lá, né? E quem fez o detalhamento fala assim, gente, isso aqui não tá certo. O que tá acontecendo aqui? Aí senta, dá uma olhada e a gente acha que tá sendo transformador, até para os arquitetos também que ficam... Eu falo que fica todo mundo dentro do escritório, o mundo ali não é computador. O mundo é do computador, claro, mas
A realidade não é essa. A realidade é papel, obra, um ambiente calorento, que chove, que o projeto desbota todo e o cara vai com aquele lá mesmo para executar. Então a gente tem que entender, o cara tá no iPad lá, de repente o iPad acabou a bateria, não tem como ler o negócio. Então assim, a gente tem que entender que a realidade é diferente do ambiente do ar-condicionado. Então assim, a gente tem que trazer essa realidade e eu achei que foi transformador. E aí, claro, o que a gente aprendeu com os grandes escritórios, trabalhando também? Eles cobram, normalmente os grandes escritórios fazem um contrato já de mensal de acompanhamento à obra. Só que às vezes é puxado, porque acaba que assim o cara fala, pô, já paguei o projeto, vou ter que pagar isso para fazer. Só que se você quer uma arquitetura assim que eu falo de como é que não é nem alto padrão, excelência. de excelência, assim que eu falo assim, igual da moda, que é a haute couture lá, que é a alta costura. Sim. Você quer alta costura? Você tem que dar respaldo para ser executada essa alta costura. Sim. Não adianta você chegar com uma casa do Márcio Kogan para o seu arquiteto fazer e você querer fazer tudo mais barato. Não vai sair, gente. Infelizmente, as pessoas têm que ter essa noção. Hoje eu sou do pensamento seguinte, o fornecedor bom está tendo problema, imagina o ruim. Então, assim, aí é pepino, é obra para 3 anos. Assim, a obra que era para fazer 1 ano fica em 3 anos. Então, assim, se a gente não trabalha com fornecedores bons, também não sai. Então, aí eu prefiro fazer coisas mais simples, de repente, assim, gente, tá com muita pressa, não tá querendo gastar, então vamos fazer coisa mais simples, vamos ver se dá conta de fazer isso. Porque a gente faz decorados também mais enxutos. A gente tem que fazer decorados para o mercado imobiliário, né? Gente, você quer decorado para vender um pouco mais em conta. Tem que ser mais enxuto, porque a gente sabe que o cara vai chegar lá, ele tem que dar conta de pagar. Sim. Então a gente tem muito essa relação de quanto que vai gastar. Primeira coisa que eu falo, qual que é o alinhamento de valor? Então, porque senão eu já fiz há 10 anos atrás, a gente fazia assim, um decorado surreal, aí depois, e a verba? A gente vai orçar, passou o dobro da verba. Aí tipo assim, a gente vai fazer tudo. Então, assim, gente, o retrabalho é meu, porque o cliente não tem nada a ver com isso. Ele, tipo assim, ele me contratou para fazer o projeto, entendeu? Então, assim, a gente tem que ter essa visão. Eu acho que é muito importante ter essa visão do negócio mesmo. Bacana. E você, dos podcasts, inclusive, eu fiz a pergunta, consegui tirar deles o que você gostaria, que você queria saber, né? Foi muito bom, cara. Eu acho que, assim, uma coisa legal, a gente tava, no começo do podcast, eu acabei falando disso. Com o Instagram, a gente acaba tendo agora um boom de imagens e acaba conhecendo vários escritórios, assim. Eu que sou sempre gostei de pesquisar, sempre fui um pesquisador, pesquiso referências e nomes de grandes escritórios todo dia. Mas eu acabo vendo a arquitetura e não vendo quem tá por trás, cara. E às vezes a conversa de quem tá por trás é muito boa. Eu falo muito assim, às vezes não é nem uma pergunta, eu fico brincando assim, às vezes, cara, às vezes eu não queria nem fazer uma pergunta técnica, mas às vezes sentar com o cara assim e falar, cara, como é que é aí? Como é que é seu escritório? Como é que funciona? Você tem os mesmos problemas que eu tenho? Você tem as mesmas dores? Como é que eu desenrolar com o seu cliente? Como é que eu desenrolar com o empreendedor? Isso é bacana porque você começa a criar um estreitamento e você começa a perceber que aquela pessoa é igual você tem aquela possibilidade de atingir aquela excelência também, sabe? E isso é interessante porque a gente começa a perceber que todo mundo é humano. E eu acho que o ArcCast veio para mostrar isso, né? Esses bastidores, assim, porque incrível. Eu conversando tanto nesse projeto, o ArcCast pelo Brasil, eu nem sabia na época, eu fiquei sabendo agora que o FGMF hoje é o 8º maior do Brasil. Eu sabia que eles estavam entre os maiores, mas não nesse ranking. A gente fez uma pesquisa agora, eles estão como 8º escritório. Mas as dores são as mesmas. Tipo, vários momentos eu fazia alguma pergunta assim, aí os dois olhavam, tanto o Rodrigo, o Fernando, como com o Antônio e o Thiago também. Eles faziam as perguntas, eles olhavam um pro outro assim, a gente vai tentar descobrir, e quando a gente descobrir, a gente fala. Então, são as mesmas dores, né? Assim, então, eu acho que esse canal de discussão, assim, é muito interessante. Eu também me surpreendi, porque acaba que a gente imagina, já chegou no topo, tem todos os processos muito bem definidos e tal. Às vezes não, é e engraçado. Não é assim. Lógico, tem muito menos, né? Já tem grandes soluções, mas tudo depende de onde você quer chegar, como eles realmente estão ampliando a nível mundo, aí vão aparecendo novos problemas. Recentemente eu tive em Portugal, agora tem um mês, e conheci um empresário que quem fez a casa dele foi o arquiteto que fez do Cristiano Ronaldo. Do Cristiano Ronaldo? Do Cristiano Ronaldo, português. O Davi vai brigar comigo, porque é a paixão da vida dele. E daí, você vê o tanto que tudo é conectado, né? Você está sempre conectado a alguém. E ele falando assim, ficou bacana e tal, e começou a pegar muita coisa, mas tá difícil de gerir. Eu deixei ele mais tranquilo, porque a gente virou amigo e tal, mas olha só,
Tipo, Só de ter feito. você tá entendendo? Assim, a gente tá falando de uma super personalidade, a gente já imaginaria assim, nossa, tem uma super Eu acho que é o estrutura. maior Instagram do mundo, do Cristiano Ronaldo. Pois é, e Imagina. acontece isso. Assim, a gente tá falando da arquitetura, né? E eles têm os mesmos problemas. Você vê que todo mundo tem um pouco a evoluir, né? Você sempre tá buscando evoluir ali em algum passo. Ninguém é tão perfeito assim quanto parece. Isso é legal, cara. Eu acho que traz um pouco de humanidade pro nosso desenho, né? Pra arquitetura. Tem uma arquiteta que é goiana, também tá morando lá há 2 anos e meio, Luane Tarran, não sei se Sim, vocês conhecem. Ela falou assim, Nayane, eu tô apanhando, porque tem 2 anos e meio, né? Que Ela ela é tá lá. Portugal, né? Tô morando lá. Eu tô apanhando porque, assim, ainda é muito atrasado. Eu tô tendo que, assim, reaprender. Não é possível. Eu falei assim, gente, que Tem legal. muitos escritórios que migraram pra lá, né? Migraram sim, né? Tem uma base. O Jacobsen tem, se eu não me engano, foi o Jacobsen que eu vi, o Bernardes, né? Que separaram, né? Sim. E se eu não me engano, eu acho que o Arthur Casas estava pensando, eu vi alguma coisa assim, porque o Arthur tem em Nova York, se eu não me engano, né? Aí eu vi alguma conversa de parece que abriu uma expansão pra lá. Teve muito brasileiro que foi para pós-pandemia também, mas teve muito brasileiro que foi para Portugal para morar na Europa e tudo, para ter qualidade de vida e tudo, né? Porque esse negócio de mais sênior, né? Um público mais sênior, mas um público com muito dinheiro. Então esses escritórios são contratados, né? Não, mas é muito interessante esse negócio do quanto mais eu vi os podcasts, eu mais me conectei e vendo que os problemas são os mesmos. Tá todo mundo no mesmo barco. E é claro que a gente aprende muito, porque a gente ouve algumas soluções, como visitar obras falando que eles acham imprescindíveis, e a gente estava achando que foi muito legal. E eu ouvi isso, foi muito bom. E também esses processos como um todo, né? Essa parte de gerenciamento do escritório que a gente acha assim, é a parte chata que o arquiteto quer fazer, mas assim, eu falo que o arquiteto assim, claro, tem arquitetos que gostam de gestão, mas não é a aptidão inicial do arquiteto. Eu até falo, quando um aluno ou algum colega meu fala, Vitor, eu quero fazer uma pós-graduação, o que você acha? Eu falo, gestão. Vai para gestão, porque arquiteto já é bom demais. Tá faltando oportunidade de arquitetura para você mostrar tanto que você é bom. Tá faltando a gestão. Porque eu acho que o arquiteto, a gente já é muito criativo, já tem muita coisa para fazer, entendeu? Assim, eu acho que a gente tem que investir nessa parte de negócio mesmo. De negócio, que eu acho é o que eu falo forte. sempre. E assim, marketing. Eu vejo que vai fazendo, assim, fazem muito. Tem que fazer, sim, vários cursos especializados, mas nunca é para o lado de negócios, né? Raro. Não é difundido. Na cultura arquitetônica isso não é difundido. É muito engraçado como, assim, primeiro, na hora que você entra você terminou, formou. Você vai para uma etapa de pós. Você, por acaso, isso é muito raro, já um arquiteto querer ir para uma pós, porque geralmente o cara vai para o mestrado, ele vai para pesquisa. Beleza, vou para pós. Pós em arquitetura. Não tem. Já não tem muita pós. Tem pós em interiores, tem pós em nó técnico. A arquitetura mesmo. A arquitetura mesmo não tem muita coisa. Aí o cara parece que na hora que ele olha isso, ele desanima. Pô, você tem 60% ali que você tá jogando fora, que é a parte de gestão, cara. E é por isso que o EARC entra nessa história toda. Não, por isso que é incrível se você traduzir esse trabalho. Eu achei assim, o Vitório foi, né, foi no curso, trouxe insights maravilhosos. Por quê? Porque eu acho que a gente tem que trazer bagagem de gestão, entregáveis, a gente tem que ter muito essas palavras do negócio, né? Porque eu falo que são outras palavras. Exatamente. E a gente tem que conectar, e você pode ter certeza, gente, se um cliente vem te contratar, ele normalmente é um empresário, ele é uma pessoa que trabalha, então você vindo trazer essa bagagem corporativa, mesmo que for um estúdio, que for uma bagagem assim, de organização, de entregas, de clareza, você pode ter certeza que ele vai ficar surpreendido positivamente. A coisa que a gente mais precisa é surpreender nosso cliente. Com certeza. E eu vejo também um marco, assim, o ArcMind como um começo de união mais da classe, né? É uma classe muito desunida, né? Assim, tirar um pouquinho ali do ego, da vaidade, compartilhar, dividir para multiplicar. E o ArcMind foi isso, assim, exatamente o Leandro e a Rafaela literalmente abriram o escritório com todas as suas estratégias de marketing, gestão. Mas por que eles vão fazer? Foi palavras dele muito simples e certeiras. Eu não vou fazer todos os projetos do mundo. Não vou. Eu estou com minha campanha de marketing, ok, tá tudo certo, eu estou atendendo. Por que não compartilhar? Né? Eu acho isso incrível, assim, eu acho que realmente... Nível, né?
Quando você compartilha, você eleva o nível. Você melhora. Aquilo é pelo bem da arquitetura. Eu falo muito isso. Quando você começa a trazer arquitetos de fora, começa a trazer essas informações de dentro dos escritórios, você eleva o nível da arquitetura. Todo mundo recebe um pouco daquilo, sabe? O cliente final recebe, você recebe, e a gente começa a elevar um pouquinho o nível. Isso é muito bom, isso, cara, que a gente quer fazer com a ArcMind. Inclusive, é sempre Arc mais, né? Sempre vai ser. Quem sabe muito proximamente será você, Vitor, você, Marcos. Mas sempre esse profissional que quer compartilhar as soluções, né? Eu até essa parte de gestão, que nós estamos evoluindo muito nela, eu até chamo alguns colegas meus e falo assim, gente, vem cá. Eu falei para eles que mais para frente estamos acabando de montar o BI, né? Que eu falo assim, todo mundo que é um BI. Gente, o BI não é só assim, uma planilha, é um resultado, uma visão. A gente tem todos os dados para serem organizados, por exemplo, de horas trabalhadas, horas, porque a gente faz uma organização tudo assim, só resumindo. A gente vem a demanda de um projeto. Quantas horas de trabalho? A gente cobra por hora, não é por metro quadrado. A gente já mudou de metro quadrado há muito tempo. Fizemos uma consultoria de precificação há 2 anos atrás, transformou o nosso escritório. E aí a gente vai argumentar, a gente vai discutir, porque não quer dizer que a gente tem às vezes poucos clientes ali para atender, mas a gente não discute preço. A gente discute preço. Então assim, e aí, por que você chegou nesse preço? Vamos lá. Aí a gente tem os entregáveis. A composição do preço. Porque senão a gente está comprando coisa com outra coisa. Porque cada escritório, porque imagina, mesmo assim, contratando vários escritórios, cada escritório entrega de um jeito. Então assim, eu participo de algumas contratações, eu falo, gente, a gente quer desse jeito, a gente quer as imagens. Mas a gente não faz. Então coloque no seu preço para a gente entregar desse jeito. Porque é o nosso padrão de recebimento, entendeu? Então assim, acaba que a gente tem que ter esses entregáveis, essa organização, porque eu acho que isso faz uma diferença enorme. Assim, a gente acha que fazer o preço certo, ver essa parte de gestão. Então a gente tá até preparando para a gente poder... Aí eu chamo uns escritórios mais próximos, amigos, assim, para mostrar o que vocês acharam. Porque eu quero compartilhar, porque eu falo, gente, foi uma dor de anos que eu tô conseguindo resolver agora. Sim. E tá sendo super desafiador, porque assim, coloca números, porque a gente fala assim, a partir do momento que eu fiz um contrato lá, são 100 horas, de 100 horas totais, eu tenho que dar, não é só fazer o orçamento, eu tenho que fazer isso dar as 100 horas. Então tem que ter um gerenciamento do tempo, por etapa, cada etapa é tantas horas, a gente tem tudo isso lá. Acabou a etapa, tem que dar uma checada, porque alguém checa para não entregar nada sem checklist. Então tem uma série de etapas, né, para serem cumpridas. Então isso traz uma qualidade maior, porque isso, no final das contas, se você quer ser excelente, você tem que buscar essa excelência. Com certeza. Então você tem que ter padronização, você tem que ter processos, senão o negócio não sai. Não adianta você falar assim, vou entregar sem checklist porque eu tenho certeza que está tudo certo. Não é assim. Nós somos humanos, gente. Então, assim, e buscar ferramentas. Hoje a gente está vivendo uma transformação. É até bom a gente falar disso. Nós estamos vivendo na transformação da inteligência artificial. Sim. Está vindo várias ferramentas para nos auxiliar e nos facilitar a vida. Então, nós estamos num momento de transição que vai ser transformador. Então, assim, a gente está estudando muito já isso. Estamos... Eu mesma, assim... O povo acha que é curtição, mas não. Eu dou bom dia pro ChatGPT. Eu falo, isso é demais. Não tem, assim, é porque as pessoas, quem já conhece, a verdade é que as pessoas, a grande maioria tem preguiça. Porque até mesmo a inteligência artificial, você tem que dar todos os tipos de comando. Eu sempre fui da redação, né? Eu sempre escrevi muito, eu sempre amei escrever. Só que, ao mesmo tempo, para mim fazer tudo isso que eu faço... Eu teria que ter, naquela época, se não tivesse inteligência artificial, pelo menos uns 3 jornalistas full time para fazer isso tudo. Hoje, eu dou os comandos que demora, tipo, cada roteiro é uma média ali de 2 horas, até 3 horas, porque por mais que você vai pesquisando, você vai colocando, aí você volta, pesquisa. Você vai fazendo, tipo, ele passa ali, se você pegar e só dar um comando, ele vai mandar aquela coisa mais robô do universo, você não está utilizando o melhor que ele vai te entregar. Exatamente. Sim. Então, as pessoas começarem a enxergar isso como uma... coisa possível, né? E assim, auxiliar, né? Assim, no dia a dia, o tanto que ajuda. Nossa Senhora. É uma ferramenta, cara. A gente tem que... Eu acho que em cima dessa parte administrativa do escritório, quanto mais ferramentas você ter acesso, melhor. Porque você vai criando as redundâncias. Nessa parte de gestão, redundância é interessante, porque você tem que ter a validação da validação. Você tem que criar mais artifícios dentro do seu propósito ali, como entregável, né, para você ter menos erro e menos retrabalho por culpa da hora trabalhada. Falo muito isso. A gente sempre bateu muito na tecla lá no escritório, assim, desde quando eu e a Vivi associamos. Falei, cara, eu não sou um produto para eu vender metro quadrado.
Sabe, a gente é uma prestação de serviço. Então, cara, quanto tempo eu demoro para fazer um galpão de 100 metros quadrados e quanto tempo eu demoro para fazer uma casa de 100 metros quadrados? Então é em cima disso que a gente vai criar a precificação de toda aquela composição. Porque aí a gente brinca, cara, tem a precificação humana e tem a precificação não humana. O que é a precificação não humana? Seu escritório cobra... Seu escritório, parte física, computador, aluguel da sala, ou a compra da sala, os equipamentos que você tem. Qual que é a hora deles? Qual que é a sua hora? A somatória disso vai ser a precificação final que você vai trazer para o cliente, mais tributação. Sim. Então, onde você consegue montar ali, até quando você começa a perceber o seguinte, cara, esse é o meu Prolabore, esse é o resultado do meu investimento. Bacana. Que é muito difícil, porque você não consegue. Quando você entra uma das maiores dores a questão da precificação. Porque eu acho que tudo que envolve dinheiro é muito complicado. É foda. É complicado falar isso. Porque assim, a gente tá no meio de arquitetura que muito se fala de dinheiro, muito se fala de luxo, muito se fala a cadeira vale X, o metro quadrado vale Y, mas quando você puxa isso para dentro, quanto que vale o seu serviço? Ou quanto que vale... Ele é intangível, né? Exatamente. É a prestação do serviço e as pessoas não veem... Aqui você tá pegando, nossa, é aquela sensação. O que é palpável, assim, você consegue precificar. O que não é palpável é muito difícil de precificar. Então, na hora que você chega aí você chega nessa dor, que é tipo assim, cara, quanto que eu vou cobrar? Ah, beleza, consegui dar a precificação, o cliente aceitou. Aí o segunda dor. Quanto que eu vou perguntar para ele que ele quer gastar? Então, tipo assim, quando a gente... essas duas etapas, a galera... É uma dor muito grande falar de dinheiro nessas duas etapas. Eu acho até que... Tem cliente que não gosta. Falar do segundo antes do primeiro, eu acho que talvez até... Não, é importante. Otimizaria tempo, né? Saber quanto o qual cara que ele verba, realmente né? quer investir, né? Mas eu acho que as coisas estão clareando. Eu acho que as coisas vão clareando a partir do momento que é explicado, né? Sim. Eu acho que as coisas vão clareando. Assim, a gente foi falado muito isso já. Sim. Mas vão clareando. Eu falo com meus amigos sempre. Gente, vocês têm que contratar arquitetos para os seus apartamentos, suas casas, que cabem no que vocês estão afim. Não é porque aquilo é da moda, essas coisas. Porque depois vai dar ruim. Sim. Porque não vai dar certo. Porque acaba que você não consegue. E falando da inteligência artificial, só voltando nisso, a gente já fez, por exemplo, a gente vai fazer fachada de um prédio. Aí a gente faz assim, várias etapas, várias tentativas. Aí tem um cara lá que é muito bom no nosso escritório que faz fachada, e aí ele pega, e eu dou muita liberdade. Eu falo assim, gente, a fachada que fica mais bonita é que vai pro cliente. É um concurso. Tipo assim, pô, isso é muito bacana, a gente faz alguma coisa, mas assim, aí a gente pegou e falou assim, aí o Matheus, que ele é muito bom dos softwares e tudo, aí ele botou na inteligência artificial, por exemplo, já tem um volume e tudo, já tem umas ideias, já tem um mood board de ideias e tudo. Aí saiu, tipo assim, umas 20 ideias na inteligência artificial. Isso assim, já tem 3 anos, já foi lançado para ele, que a gente já fez baseado nisso. E aí a gente vai arredondando. É claro que assim, a gente vai ser trocado por isso? Não. A gente tem que entender que culturalmente a nossa inteligência real humana, ela ainda tem total valor. A gente também não pode achar que a gente vai ser trocado por uma inteligência artificial. Ela precisa do comando do real. A gente tá ali para nos auxiliar. Então assim, a gente ganhou tempo, porque a gente conseguiu algumas ideias que a gente não tinha pensado, que valorizou. Foi bom. Então assim, já estamos usando, então assim, não é uma coisa assim que está longe. Então eu acho assim, a gente tem que culturar. A gente até conversou com, para vocês saberem disso, em Goiânia é um dos maiores polos de inteligência artificial do Brasil e da América Latina. Tem a gente encontrou com Celso Camilo, que ele é um dos caras aqui de Goiás, aqui, que já pós-doutorado, um cara assim, super inteligente. A gente conversou com eles agora tem um mês, e ele falou que, eu falei pra ele, qual que é o problema então de todo mundo não usar? Ele falou assim, cultural. Porque assim, as pessoas acharem que tem esse negócio do medo, porque a empresa tem que entrar, né? Assim, você vai falando assim, vou fazer uma mudança de processo com uma inteligência artificial. Todo mundo tem que aceitar isso, cara, entendeu? Então uma coisa, eu escutava muito isso, assim, eu trabalhei no incorporador de São Paulo, e a gente era incorporadora de malls. Então era pequenos centros comerciais, a gente chegava para fazer, às vezes, gestão, operação ou viabilidade, entrava muito nisso. Sim. Então tinha hora, a gente pegava um mall que estava em decadência, para fazer ele voltar, você tinha que quebrar a cultura. Aí é isso que eu queria puxar esse gancho. Então quando você vem da inteligência artificial para criar implantação dentro de um escritório, você tem que quebrar a cultura dele. Sim. Isso gera medo. Sabe? A pessoa fica com medo de ser substituída. Nova, né? É muito nova. E eu sempre falo isso, cara, a inteligência artificial, ela existe porque ela precisa de você. Porque a partir do momento que ela não precisar, ela ser inteligência artificial, gerando inteligência artificial, ela gera o quê? A internet morta.
Então não é isso. A internet morre, porque ela vai virar um mundo e ela vai separar, ela vai morrer ali, a gente vai criar outra coisa. Então ela sempre vai precisar do nosso comando para ela perpetuar. Então ela vem para ajudar a gente. E é uma realidade. Assim, não tem temos como. que aceitar a realidade. Não tem como lutar contra. Eu vejo assim, o pessoal, não adianta. É a mesma coisa se eu tivesse ficado ali insistindo, por exemplo, no impresso tal. Não, gente, evoluiu. Eu vou digital, tive que perder meu medo de câmera, de falar. E pronto, não estava fora do mercado. A inteligência artificial é a mesma coisa. Gente, isso aqui, assim, e eu acho que são, assim, além da cultura, a grande maioria que consegue adaptar, que consegue conhecer, é isso que eu falo, tem preguiça. Entendeu? Então não consegue ter o resultado, por exemplo, que eu tenho. Porque tem que ser uma coisa assim, disciplina, tem que ter disciplina. Não, você vai humanizando de uma tal forma, né? Porque ele joga ali o geral e você vai destrinchando, você vai perguntando, eu vou perguntando, como se ele fosse, assim, primeiro que eu nomeio ele, se é um especialista, sim, essa. Meu briefing, você não tá entendendo. Então, depois disso, você vai mudando. Então, as pessoas têm preguiça, né, de fazer. Eu acho legal, cara, que você consegue inserir o tom de voz da sua marca e ele desenvolve um texto em cima do tom de voz da sua marca. Sim. Cara, isso é absurdo. É muito bom isso, cara, porque facilita. Você começa a automatizar um negócio que, tipo assim, te tomava 40 ideias assim, assim, às vezes você tá em dúvida de algumas ideias, né? Você pode usar isso para estratégias e tudo. Você então, chora assim, de rir, no final eu falo assim, você é demais. Eu falo assim, gente, vai que ele se volta contra eu percebo que eu sou amigo. Meu melhor amigo. Mas literalmente, assim, e a gente vai ficando num grau de dependência, que é muito mais prático eu fazer isso aqui do que ligar para alguém, pegar e tal. Gente, é vida, assim. Claro. É vida. E a gente tem que facilitar cada dia mais corrida. Não tem jeito, né? Você começa a viabilizar uma ideia, né? Exatamente. Porque antes a gente tinha tanto paradigma para poder viabilizar uma ideia, viabilizar um projeto, agora você começa a encurtar isso. Você não precisa de muita para atingir muito. Exatamente. Isso facilita demais a nossa vida. vida. Eu tô olhando ali, gente, já 1 hora. Falei para vocês, passa rápido. 1 hora. Antes de mais nada, assim, eu quero agradecer muito, muito vocês. Admiro os dois. O Vitor há muitos anos já admiro. O Marcos eu conheci recentemente, mas já foi conexão à primeira vista também. Eu adoro a forma que vocês, a paixão de vocês por pesquisa, por compartilhar. Eu acho isso o máximo, a gente tem que mostrar isso. E quero saber de vocês, agora a gente encerrando, quais são as grandes novidades para 2025? Vitor, Marcos, conta pra gente, assim, dá um spoilerzinho. O que a gente pode esperar de vocês? Então, a gente falou aí da gestão sempre, né? Eficiência, muito essa parte de marketing, posicionamento. Acho que a gente vai trabalhar mais isso lá no escritório, assim, para mostrar mais o que a gente fez, porque assim, não adianta a gente só fazer e ficar interno o nosso trabalho, que é um trabalho já extenso aí, de quase 20 anos. E também, a gente também está muito focado em inteligência artificial, a gente falou agora por último, porque a gente acha assim, para buscar eficiência, a gente tem muitas ferramentas hoje, né, assim, para facilitar, a gente quer mostrar essa visão de facilitar, de ser um apoio, é o copiloto, né, igual tem o copilot aí, como se fosse o copiloto mesmo para nos ajudar. E é isso, assim, a gente está muito seguro, eu acho que a gente está num momento, assim, 20 anos, quase 20 anos de carreira, então acho assim, eu estou num momento, assim, de ter tempo para ter essa visão, então acho que a melhor coisa é isso, assim, eu não sabia, eu nunca sonhei em estar nesse momento como estamos hoje, assim, conseguindo respirar, tem projeto, conseguindo ter esse tempo de criação, ter uma equipe muito boa, então nós estamos vivendo um momento muito bom. E eu sei que o mercado está muito bom também, assim, para todos os tipos de escritórios. Então, assim, eu falo que a gente tem que aproveitar essa oportunidade, porque quando eu comecei não estava um momento tão maravilhoso como está agora. A gente tem que saber nos posicionar. E é isso, assim, eu quero agradecer a presença aqui. É maravilhoso. Sempre esse papo é muito bom. Muito bom. E a gente está aqui para dar informação que eu sou muito de troca de informação mesmo. Acho que a gente não pode ficar para nós mesmos, por isso também. E bom demais estar aqui, viu? Muito obrigado. Aí. Antes de perguntar para o Marcos, eu lembrei que eu estava indo para um condomínio e eu vi uma área de vocês. Eu lembro de você comentar alguma coisa que vocês teriam um projeto de condomínio horizontal, né? Então isso é bom falar. Inclusive, eu tô no game, viu? Então, ótimo. Então, ó, já temos um cliente. Então, inclusive, ótimo. Já comi. A vida é assim, a gente tem que viver. A gente vive de venda, viu, gente? A gente vive de venda, tá certo? Eu falo que a gente tem que vender todo dia. Eu não sabia. Tem vendas ótimas e vendas menos ótimas, mas a gente tem que vender todo dia. Mas é isso, a City é especializada no mercado imobiliário como um todo, mas a gente adquiriu
há uns 3 anos atrás, uma área muito nobre, que é a próxima área depois do autódromo disponível. Então a gente vai fazer um lançamento importante aí. Ano que a gente em 2025, ou final de 2025 ou começo de 2026, depende da aprovação, porque são projetos urbanos, né, são mais demorados. Mas a gente vai trazer essa visão diferente, de um projeto de arquitetura bonito, com essa visão diferenciada para trazer essa qualidade que a City veio na incorporação de prédios, né? Agora a gente vai trazer esses detalhes de arquiteturas assinadas, um urbanismo muito bacana para essa parte de loteamentos também. A gente tem nossa área é grande, então assim, vão ser assim... Aí, assim, mais de 10 anos de trabalho, mas nós estamos muito animados também, que é mais um ramo de atividade e mudar a visão, né? Uma visão diferente. O meu escritório não faz urbanismo, então eu estava lá como um cliente, então foi muito legal também ver essa parte. A gente participa na parte da arquitetura dos prédios que são construídos. Eu fiquei super animada quando eu vi a distância, porque eu cheguei a ter um lote no Alto da Boa Vista, eu adorava, acabei vendendo, mas é bem antes. Eu falei assim, gente, é aqui. É pertinho. Vai ser muito bom, vai ser uma coisa Estamos legal, na vocês vão fila, ver. Né, E como City, assim, vários outros nomes novos que nós vamos trazer aí. Bacana. Que a gente adora, que a gente fala, que a gente gosta, a gente ama tanto a arquitetura, até o João Abreu, mesmo sendo engenheiro, que é meu sócio, né, meu irmão gêmeo, ele fala assim que a gente quer deixar um legado para a cidade. Porque, querendo ou não, é difícil trazer esses nomes, gente. Era muito mais fácil fazer assim, Vitor, faz tudo, pronto, acabou. Era muito mais fácil, muito mais rápido. Mas a gente gosta de complicar. Desafio, a gente gosta do desafio de trazer inovar. outros nomes, porque a gente tem que moldar até como trabalha. É difícil. Eu fazer é muito mais fácil. Agora, trazer outro nome, a gente tem que moldar como vai trabalhar e tudo. Mas a gente está super animado com vários nomes novos para o ano que vem. Tem muita coisa bacana. Arquitetura aí de qualidade, que a gente... Não só nomes de fora, quanto ótimos nomes de dentro, porque a gente tem nomes excelentes de Goiânia, que a gente admira muito. Então, nós estamos bem animados. Coisa boa. Bom Conte tudo pra gente aqui no Então, vamos vir. Ele falou uma coisa que é muito boa, cara. O Eduardo Soldemora fez uma palestra ano passado, e ele falando sobre design, ele falou um negócio que virou regra do escritório, assim. É muito regra de brincadeira, né? Ele falou assim, ó, o arquiteto gosta de inventar problema pra ele mesmo solucionar. É muito isso, É tipo isso. É muito bom. Mas é da onde sai as inovações que tá ali à frente. Mas eu falo que a gente tem que inventar problemas se a gente não tem o que fazer. Sou dessa. O projeto próximo, vamos pro próximo, é tipo isso. E você, Marcos, o que a gente pode esperar da Laviv? Cara, tá sendo super... Esse ano foi super legal. A gente praticamente investiu em gestão esse ano inteiro, assim, cursos, parte de gestão. A gente tá terminando agora uma curadoria que a gente vai... Na verdade, uma incubação, que a gente tá dentro dela, que vai percorrer ali no primeiro semestre do ano que vem. A Viva que tá implementando isso. E a gente tá viabilizando um novo escritório, né? Provavelmente a gente vai estar com a nova sede em Palmas, já trabalhando um pouco o mercado ali do Tocantins, que a gente já atua bem, e a gente tá começando a precisar de uma sede ali. Uma base grande. Uma base grande. Eu morei 6 anos em Palmas. É verdade. Minha família foi pioneira. Verdade. Em Palmas. A família da Vivian de lá, então a gente já tá aproveitando um pouco disso. A gente já fez algumas tentativas de entrar no mercado. O mercado agora começou a aceitar a gente com bons olhos. A gente já tá com 3 projetos em desenvolvimento lá. Então agora a gente já tá começando a perceber que a gente consegue já trabalhar e começar a ter mais multicidades. Apesar de que a gente sempre trabalhou fora de Goiânia. A gente tem eu brinco, os 3 primeiros anos do escritório a gente tinha sede em Goiânia, mas não tinha projeto em Goiânia. Aí depois isso começou a implementar e crescemos aqui, agora a gente tá querendo já começar a espalhar e... Parabéns, sucesso. Tomara. Sucesso para todos vocês, para nós, Obrigado, né? Isso mesmo, para todos. Que sejam... A gente está finalizando, eu falo que com chave de ouro esse ano de 2024 foi um ano assim. Eu brinco que parece que a gente vive... Assim, eu fiz 10 anos... em um ano, mas que esses 10 anos passaram em um mês. O tanto que, assim, muito produtivo, mas muito rápido, né? Então, eu só tenho a agradecer a presença de vocês e desejar também um 2025, assim, incrível, com muito mais projetos incríveis, nomes, quem sabe os EARC Minds, vocês compartilharem tudo isso. Muito legal. Estamos juntos. Estamos juntos, gente. Muito obrigado. Gente, o primeiro episódio foi demais, assim, repleto de insights. Então, você que gostou, compartilha com seu colega, compartilhar informação, só você ganha muito mais. E, lógico, a gente tem que finalizar sempre chamando os nossos parceiros que fazem o EARCcast acontecer. O EARCcast é um oferecimento. Ventura Casa, Versato Acabamentos, Sona Automação, Paoli Tecnologia para Cozinha e Casulo Guarda Tudo. É isso aí, gente. Obrigada e até o próximo episódio.